Por favor, deixa-me morrer em paz. Essas foram as primeiras palavras que ela ouviu dele. Lisboa estava envolta num frio que parecia vir de dentro das pessoas. Lá fora, o Tejo dormia silencioso sob o nevoeiro da manhã. Mas no quarto 807 do Hospital Cruz das Amendoeiras, a vida também dormia menos, ou pelo menos tentava deitado na cama. Cercado por monitores e tubos, estava Leonardo Duarte, 44 anos, fundador da Andon Energy Global, um dos homens mais ricos e influentes de Portugal, mas já não havia poder nos seus gestos. O corpo magro, os olhos fundos e o olhar perdido mostravam alguém que desistira antes do tempo. O diagnóstico era cruel. Cardiomiopatia dilatada terminal. O coração que um dia comandou impérios agora mal conseguia sustentar o próprio peso. Os médicos falavam de transplante, de esperança, mas Leonardo só ouvia uma coisa. Fim. Nas últimas semanas, recusara tudo. Fisioterapia, psicologia, visitas, despedira 3 enfermeiros com frases curtas e duras para todos. Era o paciente impossível, mas naquela manhã algo novo aconteceu. A porta abriu-se devagar e uma voz feminina firme e serena quebrou o silêncio. Bom dia, Sr. Duarte. Sou a enfermeira Inês Carvalho. Leonardo não olhou. Mais uma, murmurou com desprezo. Pode economizar palavras. Não fico muito tempo com ninguém. Inês não respondeu. Colocou a prancheta sobre a mesa, abriu as cortinas e deixou que a luz fria de Lisboa entrasse no quarto. O reflexo do rio tocou o rosto dele, pálido, cansado, mas ainda humano. As flores estão mortas menos, comentou ela, trocando o jarro por outro com água fresca. É o que acontece quando ninguém as rega menos, respondeu ele, irônico. Ou quando desistem de crescer. A enfermeira ajeitou o lençol, conferiu o monitor e concluiu. O senhor tem sorte. O coração ainda quer tentar sorte. Ele riu sem humor. Chame de teimosia. Ela sorriu, sem se abalar. Às vezes é a teimosia que salva. Aquela resposta ficou a ecoar na cabeça dele muito depois que ela saiu. No fim do dia, Leonardo observou o reflexo da cidade no vidro. As luzes piscavam lá fora, lembrando-lhe de um mundo que já não lhe pertencia. Pegou o telemóvel. Havia dezenas de mensagens não lidas. Todas falavam de negócios, de ações, de prazos, menos como se o tempo ainda lhe pertencesse. Mas o tempo já não era dele. Por que ainda insistem? Pensou, não entendem que acabou? Fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo chorou sem barulho. Na manhã seguinte, a voz dela voltou a preencher o quarto. Bom dia, Sr. Duarte. Dormiu bem? Dormir? Isso é luxo de quem ainda tem sonhos. Ela riu de leve. Então, comece devagar. Um café? Talvez. O senhor acha que café cura a alma? Não, mas aquece. E quem sabe o calor não queira ficar. Leonardo virou-se, curioso. Aquela mulher não falava como enfermeira, menos falava como quem tinha conhecido o desespero e escolhido continuar. De onde é? Perguntou, mas para preencher o silêncio. De Mértola. O interior. Sim, onde o tempo anda devagar e o vento ainda fala com a gente. E o que o vento lhe diz? Que tu, do passau, senhor Duarte, até a dor. Ele ficou calado, encarando o teto. Talvez porque pela primeira vez alguém falava com ele sem medo, sem reverência, sem pena. Nos dias seguintes, Inês tornou-se parte da rotina dele. Não trazia remédios milagrosos, mas uma presença que mudava o ar. Trocava as flores, abria janelas, punha o rádio baixinho e contava histórias. Falava do pai, que era padeiro e acordava antes do sol. Da mãe, que costurava vestidos para as vizinhas. E do avô, que dizia,
Cuidar é plantar onde ninguém mais acredita que algo pode nascer. Leonardo ouvia em silêncio, e cada palavra dela soava como um lembrete de que ainda havia beleza mesmo no que parecia gasto. Uma tarde, ela trouxe um pequeno vaso de lavanda. Não é permitido trazer plantas, disse ele, frio. Também não é proibido trazer vida, menos respondeu ela, colocando-o na janela. O perfume suave preencheu o quarto. Leonardo fingiu ignorar, mas à noite sentiu falta quando a luz apagou. No dia seguinte, perguntou: por que insiste tanto? Porque o Senhor ainda está aqui. Já estive melhor. Já esteve pior também. A simplicidade da resposta o desconcertou. Não havia otimismo forçado, apenas verdade. Uma noite, o sono não veio. Leonardo abriu os olhos e olhou o teto branco. A máquina marcava o ritmo lento do seu coração. Pensou na juventude, nas viagens, nas conquistas e percebeu que tudo lhe parecia distante, como um filme de outro homem. De que serviu tudo, murmurou. No turno da madrugada, Inês entrou sem fazer barulho. Tá acordado? Sempre? Quer chá? Não preciso de chá. Preciso esquecer. Ela sentou-se ao lado da cama. O esquecimento não cura, Leonardo. Só adia. Então, o que cura? O que é verdadeiro. Ele virou o rosto. Verdade não paga contas, mas paga paz, silêncio. Ela ajeitou o lençol e levantou-se. Antes de sair, disse: o Senhor quer desaparecer. Mas às vezes é desaparecendo que a gente se encontra. E saiu. Leonardo ficou sozinho. O som do monitor como uma batida distante. As palavras dela ecoaram. É desaparecendo que a gente se encontra. E sem perceber, sorriu pela primeira vez em meses. No dia seguinte, pediu um caderno. Escreveu: hoje uma mulher trouxe flores para um homem morto. E ele, teimoso, decidiu respirar só para vê-las abrir. Dobrou a folha e guardou na gaveta. Lá fora, Lisboa acordava devagar. O Tejo corria sereno como se sussurrasse. Ainda dá tempo. E Leonardo, o homem que queria desaparecer, sem saber, acabava de dar o primeiro passo para voltar a existir. Essas flores parecem mortas. Enfermeira, não! Senhor Duarte, só estão a descansar. O inverno já se despedia de Lisboa, mas dentro do quarto 807 ainda havia frio. O frio do ar, o frio da alma. Leonardo passava os dias olhando o Tejo pela janela. O rio seguia o seu curso, indiferente à dor dos homens. Ele invejava essa indiferença. Queria também fluir, esquecer, sumir, mas toda manhã, invariavelmente, Inês entrava, trazendo o calor que ele não pedia, mas esperava. Naquele dia, trouxe um pequeno ramo de flores secas envolto em papel de jornal. Trouxe lembranças do Alentejo, disse ela com um sotaque doce. São simples, mas duram. Leonardo arqueou a sobrancelha. Flores secas. Combina comigo. Então, guardiás. Quem sabe um dia também floresce outra vez. Ele riu, amargo, mas quando ela saiu, deixou o ramo sobre a mesa, menos, e ele não teve coragem de jogar fora. As conversas entre os dois começaram a crescer. Tímidas, como as próprias flores, ela falava da vida simples no interior, do pai padeiro, da mãe costureira, do avô que plantava oliveiras e dizia que cuidar é um verbo que não termina. Falava de Mértola, de tardes longas e do vento que fala com quem tem paciência para ouvir. Leonardo escutava, sem admitir. Inês tinha o dom raro de transformar banalidade em poesia. E por que deixou o Alentejo? Perguntou ele uma tarde. Porque a gente às vezes precisa sair de casa para aprender o caminho de volta. E quer voltar um dia, mas primeiro quero deixar algo bom em Lisboa. Leonardo sorriu de leve. Uma missão nobre. Não é missão, é escolha. Certa manhã, ele acordou e percebeu que o rádio tocava uma música suave. Inês estava a arrumar a mesa, cantarolando. Que música é essa? Perguntou.
falou: o tempo não para. E você acredita nisso? Que o tempo não para. Acredito, mas também acredito que podemos parar dentro dele, respirar e começar de novo. Leonardo observou-a. Ela falava de recomeço como quem falava de pão quente, simples, necessário, e pela primeira vez em meses ele sentiu vontade de respirar devagar nos dias seguintes. A saúde dele começou a estabilizar, os médicos ficaram surpresos. Diziam que o organismo reagia bem, que a pressão melhorava, mas Leonardo sabia, não era o corpo que sarava, era o coração que lembrava. Inês tornara-se mais que enfermeira, menos era presença, calma, horizonte, não se canse de mim. Enfermeira, ainda não me cansei nem de mim mesma. A resposta o fez rir alto pela primeira vez. E o riso ecoou no quarto, leve, quase incrédulo. Uma noite chovia forte em Lisboa. O barulho da água batendo no vidro lembrava passos distantes. Inês entrou encharcada, o cabelo colado ao rosto, as mãos frias. Está a chover muito, disse ela, pousando o guarda-chuva. Devia ter esperado a chuva passar e deixar o senhor sozinho, nem pensar. Leonardo olhou-a longamente. Ninguém dizia isso para ele havia anos. Desde a morte do irmão ninguém ficara apesar da tempestade. A senhora devia ter medo de mim, menos murmurou. Sou mal-humorado, ingrato, doente. Só tem medo quem nunca viu dor de perto. E a senhora viu todos os dias, no hospital, em casa, no espelho. Mas aprendi que a dor também se educa, senhor Duarte. Se a tratamos com respeito, ela cansa e vai embora. O silêncio que se seguiu foi mais bonito do que qualquer resposta no dia seguinte. Ela chegou com uma fotografia, era o campo de lavandas de Mértola, lilás, infinito, banado de luz. Foi aqui que peguei as sementes da planta que lhe trouxe, explicou. Sabe por que a lavanda sobrevive no calor? Porque é teimosa, porque aprendeu a guardar o que precisa. Leonardo ficou olhando a foto por longos segundos. Lavanda, calor, resistência. Talvez eu também precise aprender isso, pensou. Certa tarde, enquanto ela trocava o soro, ele perguntou: acredita em Deus, Inês? Acredito no que não se vê, mas muda a gente. Pode chamar de Deus, de amor, de sentido, e se nada disso existir, então ainda vale viver como se existisse, porque o vazio dói menos quando é habitado pela esperança. Ele baixou o olhar, tocado pela primeira vez, não teve vontade de discutir. Alguns dias depois, um pequeno incidente abalou o hospital. Faltou energia por alguns minutos, o quarto mergulhou na escuridão e o bip das máquinas silenciou. Leonardo entrou em pânico, sentiu o coração falhar, o ar faltar. Inês correu, com a lanterna na mão, encontrou tremendo, suando. Leonardo, olhe para mim, respire, estou aqui. Ele tentou sorrir. Não quero morrer no escuro, então olhe para mim, eu sou luz suficiente por agora. A energia voltou segundos depois, mas o medo permaneceu. Inês ficou ao lado dele, segurando sua mão até que o coração acalmasse. E foi nesse toque, simples, firme, humano, que algo dentro dele quebrou e se reconstruiu. Na manhã seguinte, o hospital estava calmo. Leonardo dormia profundamente, com um vaso de lavanda ao lado da cama. Quando acordou, encontrou um bilhete deixado por ela. A esperança é como o vento do Alentejo. Não se vê, mas quando passa, muda o ar. Ele sorriu e percebeu que o ar do quarto, de fato, era outro. Essas flores estão mais vivas hoje, comentou o Dr. Valente, ao fazer a ronda. Leonardo respondeu, e eu também, naquela noite, ao escrever no caderno, anotou: uma mulher trouxe flores para o meu deserto. E agora, mesmo sem chuva, algo cresce aqui dentro. E quando adormeceu, sonhou.
não com o fim, mas com um campo de lavandas sob o sol do Alentejo. E uma voz distante a dizer-lhe: tudo passa, Leonardo, até o frio. Você não entende, Inês. Eu estou a morrer. Talvez, senhor Duarte, mas há gente viva que já desistiu muito antes do senhor. O sol de Lisboa atravessava a janela do quarto 807 com uma timidez de outono. Leonardo acordou tarde, cansado, com a sensação de que cada respiração era uma luta. O corpo estava fraco, mas a mente turbulenta. Durante dias, tentara fingir que estava melhor. Cumprimentava Inês com um bom dia hesitante. Aceitava a sopa sem discutir. Mas por dentro, algo coroía o medo de que tudo fosse em vão. A doença, as memórias, o irmão, o silêncio, tudo voltava à cabeça nas noites longas, quando o som das máquinas era o único sinal de vida no quarto. Nessa manhã, Inês entrou com um caderno novo. Trouxe-lhe isto mais flores. Não, espaço. Espaço? Sim, para escrever. O que quiser, nem que seja raiva. Leonardo pegou o caderno, curioso. As páginas brancas o intimidaram mais do que o espelho. Mas naquela noite escreveu pela primeira vez: tenho medo de morrer e medo de viver. Quando Inês voltou no dia seguinte, ele tentou esconder o caderno, mas ela percebeu o marcador torto entre as folhas e apenas sorriu. Já começou a escalar. Escalar o quê? A montanha invisível. No fim da tarde, ela sentou-se ao lado da cama. Diga-me uma coisa, Leonardo. O que fazia sentir-se vivo antes da doença? Ele pensou. Demorou. Escalava montanhas. Sozinho, no Nepal, na Noruega, até na Serra da Estrela. Lá em cima, o silêncio fazia sentido. E o que procurava lá em cima? Paz, e encontrou? Não, talvez porque deixei o coração lá embaixo. Inês o ruou com ternura. Talvez ainda consiga recuperá-lo. Às vezes, o caminho de volta é o mais importante. Leonardo desviou o olhar. A senhora fala como se tivesse respostas para tudo. Ene o teno. Mas aprendi a ouvir o que dói sem tentar calar. Naquela noite, ele teve febre. Os delírios trouxeram lembranças que nunca tinha dito a ninguém. Viu o rosto do irmão, Miguel, o rapaz de sorriso fácil que morrera há 15 anos. Ouviu a voz da mãe no funeral, fria, distante. O teu sucesso não me devolve o meu filho. Acordou sobressaltado. Inês estava ali, trocando o pano da testa. Teve um pesadelo? Não, foi só a verdade a visitar-me. Ela sentou-se na beira da cama. Às vezes, a verdade chega quando já estamos prontos para ouvi-la. Leonardo suspirou. Fui eu, Inês. A culpa foi minha. Do quê? Do meu irmão? Morreu num acidente. Eu devia ter ido buscá-lo naquela noite, mas tinha uma reunião, investidor, e nunca mais o vi. Silêncio, o tipo de silêncio que pesa como pedra. Inês respirou fundo. Então carregou essa culpa até aqui. Sim, e não sei o que fazer com ela. Talvez só precise perdoar-se. Isso é fácil de dizer? Não, Leonardo, é quase impossível. Mas é o único jeito de subir a montanha. Nos dias seguintes, ele falava menos. Mas os silêncios já não eram de desespero, eram de digestão, um tipo novo de dor, aquela que prepara o renascimento. Certa tarde, Inês entrou e encontrou-o sentado, escrevendo. Está a trabalhar, a tentar não fugir. E o que escreve? Uma carta para o Miguel. Ela sorriu, então já começou a curar. A senhora acha que a dor cura? Não, mas transforma. Na carta, Leonardo escreveu: perdoa-me por ter achado que o mundo não podia parar.
Hoje percebo que nada importa se não houver alguém esperando por nós no final do dia. Quando terminou, chorou em silêncio. Não lágrimas de culpa, mas de libertação. No fim daquela semana, a saúde dele piorou subitamente. Uma arritmia forte e alarmes Eissor, enfermeiros a correr. Inês foi a primeira a chegar. Respire comigo, Leonardo. Está a doer, murmurou ele. Não aguento mais. Aguenta, sim, o Senhor já subiu montanhas piores. Essa não tem topo. Tem. E estou aqui para mostrar o caminho. O monitor estabilizou devagar. O silêncio voltou. E pela primeira vez ele apertou a mão dela. Não de medo, mas de confiança. Na manhã seguinte, ainda fraco, perguntou: por que não fugiu, Inês? Porque o Senhor me lembra alguém que eu também quis salvar. E conseguiu. Ela desviou o olhar. Não, mas aprendi que às vezes amar é só estar. Leonardo ficou a encará-la, em silêncio. E naquele momento percebeu algo que nunca tinha visto antes. A dor dela também tinha forma menos e era parecida com a dele. Nos dias que seguiram, a relação deles deixou de ser de paciente e enfermeira. Tornou-se uma comunhão silenciosa. O hospital inteiro comentava: o milionário que sorria agora. Mas Inês sabia. Ele não sorria por milagre médico, e sim porque estava a reencontrar a alma. Uma tarde, ele olhou para o Tejo e disse: sabe, Inês, acho que o perdão é como escalar, como assim, dói, cansa, dá vontade de desistir, mas quando chega ao topo, o ar é limpo. E o Senhor chegou ainda mas já vejo o horizonte. Ela sorriu. Então, continue, eu fico por perto. Naquela noite, Leonardo escreveu no diário: há dores que não se curam, mas com as mãos certas aprendem a descansar. Fechou o caderno e olhou a lavanda na janela. O vento soprava leve, fazendo as flores balançarem. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não sabia nomear menos, mas que, sem dúvida, era paz. E se eu não acordar, Inês, então eu prometo que vou falar com o vento, até ele trazer o Senhor de volta. O hospital estava diferente naquela manhã. Havia pressa, murmúrios, olhares tensos. Leonardo sabia o dia tinha chegado, o transplante, a chance ou o fim. O Dr. Valente explicava tudo, mas ele mal ouvia. O coração que ia deixar de bater não era o que mais doía. O que o assustava era não ver mais Inês. Ela entrou no quarto devagar, o uniforme azul refletindo a luz fria. Trouxe-lhe algo, disse, mostrando um envelope pequeno. Dentro, uma fotografia, o campo de lavandas de Mértola. Para lembrar que há vida depois do inverno, Leonardo segurou a foto como se fosse uma âncora. Inês, e se eu não voltar? Ela respirou fundo. Então, volte no vento. Eu reconheço o som. Ele quis responder, mas a garganta fechou. Só conseguiu dizer: obrigado por não desistir. Minutos depois, os enfermeiros o levaram pelo corredor. O som das rodas da maca misturava-se ao batimento irregular do monitor. Na janela, Lisboa brilhava sob o sol. E Leonardo pensou: se for o fim, que seja com luz. No bloco cirúrgico, o ar era frio, metálico, silencioso. Ele olhou o teto e sussurrou, quase inaudível: Miguel, espero que me recebas de cabeça erguida, mano. Então tudo escureceu. Horas depois, o hospital mergulhou num suspense quase religioso. Azulada não exentada no corredor, mãos entrelaçadas, murmurava baixinho. Algumas horas pareciam séculos. Fina menos e sorriu dias depois. Leonardo acordou. Luz Bracent virou o rosto. Esse é o KBL. Ai, ela ABR. Promele quis rir, mas doeu. Ela segurou a mão dele, firme. Tá tudo bem. O pior já passou. O pior foi ter demorado tanto para entender o que era viver. Nos dias seguintes, o quarto voltou a encher-se de luz.
Leonardo aprendia a respirar de novo, a caminhar, a comer devagar, e a cada passo Inês estava por perto, não como enfermeira, mas como presença. Sabe, Inês, disse ele uma tarde, olhando o Tejo, às vezes penso que este coração novo não é só físico, como assim, é como se o mundo tivesse voltado a ter cor, e acho que a culpa é sua. Ela sorriu. Não, eu só abri a janela, o resto foi o senhor que quis ver. Algumas semanas depois, ele recebeu alta, o hospital inteiro veio despedir-se, mas antes de ir embora, foi ao Quarerro 807, menos o mesmo onde quis morrer. Na mesa, o vaso de lavanda ainda estava ali, forte, perfumado. Pegou uma pétala e guardou no bolso. Prometo voltar, disse a ela. O Alentejo espera menos, respondeu Inês. E quando ele saiu do hospital, o vento soprou, leve e quente, parecia o próprio Tejo sussurrando. A vida recomeça em quem aprende a sentir. Naquela noite, no apartamento silencioso, Leonardo escreveu: não recebi apenas um coração novo. Recebi o milagre de alguém que acreditou em mim, quando eu já não acreditava em nada. Fechou o caderno, olhou pela janela e viu o reflexo de Lisboa brilhar sobre o rio, menos como se o mundo, por fim, voltasse a pulsar. Sabe, antes eu só colecionava vitórias, agora só quero colecionar amanheceres. Então o Senhor finalmente aprendeu a viver. A primavera chegou a Lisboa e com ela o cheiro doce das lavandas que agora cresciam na varanda do apartamento de Leonardo Duarte. Havia meses que deixara o hospital, mas o hábito de acordar cedo permanecia. Ele observava o Tejo refletindo o sol nascente e pensava: ainda estou aqui. O corpo já respondia melhor, as mãos não tremiam mais. Mas o que mudara de verdade era o olhar. Aquele homem que um dia pedira para morrer agora, fazia planos, não de negócios, mas de vida. Inês continuava no hospital, mas às vezes o visitava nos fins de tarde. Trazia pão quente, histórias novas e aquele riso tranquilo que o fazia esquecer do tempo. Numa dessas tardes, ele mostrou-lhe algo, uma pasta cheia de papéis. Que é isso? Perguntou. Ela, projeto, a Fundação Horizonte, Horizonte é o nome que escolhi para ajudar jovens do interior a estudar enfermagem. Ela ficou em silêncio, emocionada. É lindo, Leonardo. Não é caridade, é gratidão. Alguns meses depois, ela o convidou para conhecer o Alentejo. Leonardo aceitou sem pensar. Quando o carro saiu de Lisboa, ele sentiu que deixava para trás o homem antigo. A estrada serpenteava por entre campos dourados, oliveiras e vinhedos. O ar tinha cheiro de pão, de terra e de lembrança. Inês apontava os lugares com alegria infantil. Ali é onde aprendi a nadar e ali o vento é diferente. Quando chegaram a Mértola, o sol já começava a cair. Ela o levou até o campo de lavandas, o mesmo da fotografia. As flores balançavam ao vento, uma maré lilás sob o céu dourado. Leonardo parou, sem fôlego. Parece um milagre. É só a vida menos, respondeu ela. Às vezes, o simples é o milagre que a gente não vê. Sentaram-se na relva. O silêncio ali era outro, não doente, mas vivo. Inês olhou para ele e disse baixinho: o senhor lembra do que me disse antes da cirurgia? Que tinha medo de não acordar, pois acordou e agora? Agora tenho medo de voltar a dormir sem aproveitar o tempo que ganhei. Ela sorriu. Então aproveite. Leonardo estendeu a mão e segurou a dela. Era um gesto simples, mas nele cabia todo o percurso, da dor à paz, da culpa à ternura. Obrigado, Inês, por me lembrar de viver. E eu agradeço por me lembrar de acreditar. Nos meses seguintes, a Fundação Horizonte começou a funcionar. Inês ajudava a escolher os estudantes, muitos vindos de aldeias pequenas. Leonardo via nos olhos deles a mesma coragem que encontrara nela.
certa tarde. Durante uma cerimônia simples, ele fez um pequeno discurso. Durante muito tempo, acreditei que poder era controlar. Hoje sei que poder é partilhar e que o coração mais forte não é o que bate mais rápido, mas o que sabe sentir. Inês assistia ao fundo, orgulhosa. Sabia que aquele homem não era mais o mesmo, não o milionário, mas o sobrevivente humano. Depois voltaram juntos ao Alentejo. Era outono e o vento soprava leve. O campo estava diferente, mas as lavandas floresciam como sempre. Leonardo caminhou devagar, parou e disse: "Sabe o que é mais bonito nisso tudo? O que não precisei morrer para começar de novo." Inês riu, emocionada. "É porque o senhor aprendeu o segredo. Qual? A vida não começa quando tudo dá certo. Começa quando a gente aceita ser imperfeito, mas continuar a amar mesmo assim." Ele olhou-a longamente e, sem pressa, encostou a testa na dela. O vento passou entre eles, levando o perfume das lavandas, e com ele o passado, a dor, o medo, a noite, de volta a Lisboa. Leonardo abriu o caderno azul e escreveu a última página. "Não há fim para quem aprende a recomeçar. O meu coração é novo, mas o que o faz bater é o mesmo de sempre. O amor que um dia alguém acreditou que eu ainda merecia." Fechou o caderno e sorriu. O vento do Alentejo soprou pela janela, trazendo o som leve das flores que dançam no escuro. E, enfim, Leonardo percebeu que a vida de fato nasceu do fim. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu nos comentários. Às vezes, um simples gesto pode mudar uma vida menos, como mudou a dele.